Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Ótima manhã para você, bom dia Goiás, bom dia Goiânia, bom dia Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas médias, curtas e tropicais em qualquer lugar do Brasil e também do mundo. E uma ótima manhã para você também que ouve, a nossa rádio pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje, 7 de julho de 2017. Muito bem, olha só, gente. Há exatos 129 anos era abolida oficialmente a escravidão no Brasil. Após um longo e doloroso período histórico, o país fechava um ciclo, mas iniciava outro. Um período que deveria ser de consolidar leis de igualdade aos brasileiros aqui residentes, descendentes ou não de pessoas que foram submetidas à condição de escravidão. Uma dívida social se avoluma desde então. Ainda hoje somos chacoalhados por notícias de grupos e indivíduos ainda trabalhando em condições precárias, muitas vezes semelhantes ou iguais ao antigo regime de trabalho conhecido por escravidão, que parece não querer abandonar nossa sociedade. Trabalho escravo, o passado e o moderno é o tema da conversa de hoje do Conexão Ambiental. Uma ótima manhã para você, sintonizado aqui na Rádio Brasil Central AM para todo o Brasil, todo o estado de Goiás, e também você sintonizado pela RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia. Uma ótima manhã, sejam bem-vindos e bem-vindas. Olha só os nossos contatos para o programa de hoje, você já sabe, 6232828780, o nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com, e o nosso WhatsApp, 629-9977-0482. E também o nosso Facebook, você pode conversar conosco, programa Conexão Ambiental. Muito bem, no nosso programa de hoje, como já dizemos, vamos conversar hoje sobre o trabalho escravo, o passado e o moderno, o passado e o presente. Conosco aqui para este bate-papo, Cláudia Glênia Silva de Freitas, graduada em Direito, é mestre em Sociologia, especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual, pesquisadora em projetos de erradicação do trabalho infantil, é professora da PUC Goiás. Bom dia, professora Cláudia, seja bem-vinda aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia a todos os ouvintes, obrigada pelo convite de estar aqui e dividir um pouco da minha pesquisa com vocês. Muito bem, conosco aqui também Ricardo de Oliveira, ele é auditor fiscal do trabalho, foi coordenador de fiscalização do trabalho rural do estado do Mato Grosso de 2012 a 2014 e coordenador de fiscalização do trabalho rural no estado de Rondônia de 2015 a 2016. Atualmente está na Superintendência Regional do Trabalho de Goiás, atua nas diversas áreas que englobam a auditoria do trabalho. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui hoje para falar desse tema tão importante. Pois é. Muito bem, eu vou começar aqui com a professora Cláudia. Professora, é da índole humana submeter o seu semelhante ao trabalho escravo? Na história humana, isso sempre existiu, né? Sim, a gente percebe, se fizer um recorte histórico, a gente observa que sempre o mais forte domina o mais fraco, isso numa visão sociológica menos ampla, E se a gente levar para um recorte da visão marxista, a gente percebe que o mais forte, ele é o detentor do capital. Então, sempre que observamos na história a dominação de um sobre o outro, a gente percebe que o capital tem esse poder precípio de estar engajado nessa dominação. E nos moldes capitalistas que vivemos hoje, isso é bem inerente. E mesmo lá no mundo antigo, a gente sabe que a gente sempre estudando história, como a senhora mesmo colocou aí,
a escravidão sempre teve uma relação com o trabalho, né? Com o uso dessa escravidão, destes seres, né? Indivíduos, homens ou mulheres, enfim, com relação ao trabalho, sempre esteve ligado, né? Infelizmente, a concepção trabalho, ela é ligada de uma forma predominantemente à escravidão. Por quê? Porque a gente observa que em todo momento histórico, o trabalho ele foi ligado aos escravos. Então, a nobreza ela não trabalhava. Se a gente observar o Brasil, quem trabalhava eram os escravos. Então, trabalho não era ato e estabelecido para a classe nobre. Então, a nobreza não trabalhava, porque trabalhar era coisa de escravo. E sempre é conhecido, né? As grandes civilizações ergueram sobre o trabalho de escravos, né? Das conquistas, né? Os grandes impérios, o Império Babilônico, o Império Romano, né? E até os impérios mais modernos, os últimos, né? O Império Inglês, né? O próprio Brasil, né? Sim. A nossa história permeada pela... Num primeiro momento, a gente percebe que os escravos eram pessoas capturadas em guerras, em disputas de terra. Querendo ou não, o capital, não da forma como conhecemos e concebemos hoje, mas estava envolvido, porque era disputa por poder, e poder terra. E esses capturados de guerra eram escravizados e grandes nações surgiram com o trabalho escravo. O Brasil não foge à regra. O Brasil começou com um trabalho escravo indígena, passou para o negro e depois passou para o trabalho escravo branco quando os italianos vieram, e o Brasil conseguiu colocar o italiano como escravo, só porque o que ele pecou foi que os descendentes de italianos eles tinham uma concepção social, no sentido de organização sindical. E foi aonde realmente iniciou todo um trabalho de mudar essa concepção de trabalho ser coisa de escravo. Uhum. E aí agora eu quero que o Ricardo entre na nossa conversa aí, né? Quando começou, o Ricardo, essa preocupação, né, com as condições de trabalho no Brasil, né? A professora coloca, né, que a mão de obra italiana, né, foi submetida também a um certo regime de escravidão. E a gente vê que a própria Revolução Industrial lá da Inglaterra, né, submetiam, né, as pessoas a uma jornada de trabalho imensa. É verdade. Na verdade, a partir de 95 foi quando o país reconheceu realmente que existia aqui no Brasil o trabalho análogo ao de escravo, né? Então, a partir de 95, o Brasil reconheceu perante a OIT e se comprometeu a erradicar esse tipo de trabalho, que é aquele trabalho forçado, aquele trabalho em condições degradantes, aquele trabalho com jornada exaustiva e aquele trabalho onde o trabalhador não tem o direito de se locomover livremente e voltar do seu local de trabalho. Ricardo, em nível mundial nós temos a Organização Internacional do Trabalho, que é ligado à ONU, né? Sim. Ligado à ONU. E em nível mundial, quando que essa preocupação, né? Você falou que no Brasil isso eu vi que é recente, 1995, 95. Né? É muito recente. Mas no mundo, quando essa preocupação com as condições de trabalho começou a virar lei? Certo. A Convenção 81 mesmo da OIT, que ela estabelece, que ela criou verdadeiramente a inspeção do trabalho, né? Que a Revolução Industrial não é muito antiga, né? Ela é de 47, né? Então, a partir de 47 veio uma preocupação das organizações internacionais em dar ao trabalhador condições, digamos, dignas de trabalho, né? E a partir de 95, na verdade, o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a escravidão moderna. Não é muito comum ainda, não. Uhum. Ok. Professora, o que caracteriza o trabalho escravo no passado e isso que hoje, às vezes, né, é chamado de o trabalho análogo à escravidão? Seria interessante a gente fazer uma análise de uma abordagem das estruturações produtivas
ao longo da história, desde a Revolução Industrial, para a gente tentar entender como que esse trabalho ele pode se caracterizar como escravidão no século XXI. Com a Revolução Industrial, ocorreram inúmeros problemas de excessos de mão de obra, no sentido de jornadas excessivas, mão de obra de crianças, mão de obra de mulheres, em regime de exploração absoluto. É claro que para toda ação tem uma reação, e iniciou-se um processo de reação do próprio empregado, dos empregados que se organizavam no sentido de tentar minimizar esses aspectos degradantes da relação empregado-empregador na Revolução Industrial. Nós tivemos, no primeiro momento, uma estrutura formada pelo Taylorismo. Então, foi uma estrutura onde existia um carrasco. E esse carrasco ele realmente controlava por termômetro, por cronômetro, todas as saídas do empregado, se tentava ali excluir os tempos mortos desse empregado para que ele não conversasse com um colega, não saísse do seu posto de trabalho. Posteriormente, Taylor, né, isso em Taylor. Aí em Ford, veio o Fordismo, para aumentar mais ainda essa exploração na relação entre empregado e empregador. O Fordismo ele trouxe algo novo, que foi um departamento de sociologia. Quando Ford trouxe para dentro da sua empresa esse departamento de sociologia, ele conseguiu, além do que Taylor já tinha feito, ele conseguiu buscar saber onde o seu empregado gastava o seu dinheiro. Porque a ideia de Taylor era produção em massa. A ideia de Ford era produção em massa e consumo em massa. Então, para que houvesse o consumo em massa, o seu empregado tinha que gastar bem o seu dinheiro. Então, ele trouxe toda essa análise sociológica, não deixando que o empregado fosse sujo no ambiente de trabalho, ele não podia beber, ele não podia gastar o dinheiro no jogo, não podia ter esposa e marido trabalhando na mesma empresa, porque para ele lugar de mulher era em casa, cuidando dos filhos, uma vez que os filhos iam ficar desestruturados se os cônjuges estivessem ambos no mesmo local de trabalho. Olha só, uma preocupação que aparentemente, se a gente olha assim com olhos sem muita percepção, parece uma coisa legal, né? Parece uma coisa boa, mas havia toda uma construção, todo um pensamento que era, lá no final, o consumo. Sim, né? Estruturado na base do consumo, da produção em massa e do consumo em massa. Ricardo, tecnicamente falando, né, as regras que definem a forma como o trabalhador deve ser tratado deixam margem a dúvidas, ou quem faz, né, o que faz da forma leviana, né, e quer explorar de forma descarada essa mão de obra? Não, acredito que não há dúvidas não. Hoje em dia, com tanta informação, TV, rádio, internet, né, o trabalhador ele alegar que desconhece a legislação, né, desconhece que ele é obrigado a fornecer condições dignas para o trabalhador, alojamento, material de trabalho, né, que a jornada não pode ser exaustiva, que esse trabalhador tem direito a um salário no final do mês, que esse trabalhador não pode ter seus documentos retidos, que ele tem direito de ir e vir, é uma coisa bastante estranha, né? O trabalhador, o empregador alegar que desconhece a legislação hoje em dia. Até porque, e a gente vê isso em grandes empresas, para quem minimamente acompanha, por exemplo, eu acompanho a Voz do Brasil, e a gente vê muitas ações que chegam, por exemplo, no Supremo, né, no STF, ligado a essa questão trabalhista, e a gente vê assim, sempre é comum ver o nome de grandes empresas, grandes conglomerados, como a gente vê na área da alimentação, na área do vestuário, de empresas assim, submetendo o trabalhador a situações assim, às vezes vergonhosas, vexaminosas e também de excesso de carga horária de trabalho.
Então, assim, não dá para dizer que existe desconhecimento, ainda mais se falando de grandes corporações. É verdade, o trabalho análogo de escravo, ele teve uma mudança nos últimos anos, né? Ele saiu exclusivamente do meio rural para o meio urbano, indo basicamente na indústria da construção civil e na indústria do vestiário. Então, realmente, hoje a gente tem grandes marcas que exploram o trabalho análogo de escravo. São situações geralmente típicas, né? Essas grandes empresas que a gente vê no shopping, né, grandes marcas, elas exploram como? Elas quarteirizam o serviço vai passando por tantas mãos, né, a terceirização, ele vai descendo tanto que a empresa perde a mão da onde seu produto está sendo feito. Então, na verdade, a empresa não quer nem saber como o seu produto está sendo feito, como aquele tecido chegou às suas mãos, né? Ela praticamente fecha os olhos e acredita que toda a responsabilidade vai ficar com aquela pessoa que começou o serviço lá na ponta. Mas não. Hoje os tribunais, a jurisprudência tem que reconhecer a responsabilidade solidária dessas empresas. Não, ela é responsável por toda a cadeia produtiva, né? Ela não pode apenas fechar o olho e colocar sua roupa com a etiqueta bonitinha na loja e não lembrar que aquela roupa, aquele vestuário foi feito através de trabalho análogo ao de escravo. E hoje eu acho uma coisa muito legal, assim, algumas redes, né, estão assim começando até mesmo sob pressão, né, de um pouco do consumidor que começa a abrir os olhos e aí vem o papel do consumidor, né, que é importante, mas pressionar essas empresas, seja o pequeno, o médio ou grande, né, aí uma pergunta que eu quero fazer agora para o próximo bloco é justamente isso, se os números, né, de trabalho escravo ou análogo a escravo, né, são maiores no pequeno, no médio ou na grande empresa. Ok, sim. A gente tem uma distribuição bastante homogênea, na verdade. É mesmo? Né? Bastante. Aqui em Goiás, por exemplo, infelizmente, o Goiás é o 4º estado no número de resgate de trabalhadores análogos de escravo. O 4º em todo o Brasil. Exato, e nós não temos assim grandes empresas no ramo de vestuário, por exemplo. Pois né? Que vergonha, hein? Para o estado de Goiás. Somos o 4º, olha só, gente, meu ouvinte, nós somos o 4º, né? Informação aqui, trazida aqui pelo Ricardo, auditor do Ministério do Trabalho e Emprego. Gente, 8h20, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna aqui com o nosso bate-papo aqui no Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Conexão Ambiental no ar. Hoje a gente conversa sobre o tema, né, de hoje é trabalho escravo, o passado e o presente. Conosco aqui nesta conversa, neste bate-papo, professora Cláudia Glênia, mestre em Sociologia, especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual, professora da PUC Goiás. Conosco aqui também Ricardo de Oliveira, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. Falávamos aqui, professora, sobre sobre Ford, né? Ford foi responsável por uma mudança muito grande, né, nessa relação de trabalho. Mas a gente conversava rápido aqui nesse pequeno intervalo sobre o toyotismo, que estabeleceu também uma outra forma de relação entre o empregado e o empregador. Queria que a senhora explicasse isso melhor. Sim, usando o gancho, né, do nosso colega que está na mesa, porque ele diz que hoje a relação de escravidão houve alterações ao longo desse período em que foi constatado e que o Brasil reconheceu realmente o trabalho análogo à escravidão, né? O que acontece? No Japão, surgiu na fábrica da Toyota uma nova forma de estruturar o capital e as relações de trabalho com o empregado, que foi o toyotismo. O toyotismo, ele traz uma abordagem muito peculiar,
Por quê? Porque no toyotismo, primeiro, o empregado ele deixa de ser fiscalizado diretamente, some a figura do carrasco, que é aquele supervisor que monitora esse empregado 24 horas, e surge a figura do amigo. Então a empresa passa a ser amiga. O empregado veste a camisa da empresa, ele dá o sangue pela empresa. Por quê? Porque afinal de contas, inclusive contém na nossa Constituição de 1988, o empregador ele vai dividir os lucros da empresa com o empregado. Gente, isso é muito bom. Então, o empregado sofre uma lavagem cerebral no sentido de dar o máximo que ele puder para essa empresa. Então, dentro dessa ótica do novo modelo de estruturação, a gente vê também o surgimento maciço da terceirização. Tá? Por quê? Porque agora eu não quero produzir em massa mais. Agora eu quero produzir só aquilo que o mercado me pede. E aí eu vou pegar o meu órgão central e vou distribuir essa produção ao longo do mundo, onde o capital não tenha fronteira. Então, onde, né, regionalmente eu tiver condições de trabalhar esse capital para ganhar mais com subsídios, com mão de obra barata, eu vou. E hoje nós temos, né, o professora Cláudia e o Ricardo, uma questão, né, eu acho que isso foi trabalhado nas últimas décadas, por exemplo, os Estados Unidos, que já foi, né, ainda né, o país, né, com mais rico, né, mas assim, a maior parte da mão de obra das grandes corporações foram levadas para países asiáticos ou africanos, mais asiáticos. Sim, os né? tigres asiáticos. Exatamente, que cresceram absurdos durante 10 anos, 10, 12% ao ano, isso é maravilhoso e tal, mas não sabe, por exemplo, o que esconde atrás disso, que é a condição desse trabalhador asiático, que é de penúria. Muitas informações, que eu quero deixar claro aqui ao nosso ouvinte, muitas informações sobre essa condição desse trabalhador nos países asiáticos, não sai no Jornal Nacional, não sai nos jornais, né, que nós assistimos todos os dias sentados confortavelmente, talvez nas nossas salas, nas nossas poltronas, mas saem em outros espaços aos quais, às vezes, a grande maioria das pessoas não tem acesso. E a gente sabe, por exemplo, que na China, né, as grandes corporações do vestuário, dos calçados, do eletroeletrônico que estão na China, por exemplo, a gente tem visto, e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, faz essas denúncias, mas no caso da China tem uma dificuldade de ação por conta das suas leis, mas inclusive de suicídios coletivos que acontecem na China, né, por conta dessa condição de trabalho do trabalhador chinês, que não tem, aí o Ricardo, eu creio que possa falar isso muito com mais conhecimento, o Ricardo, o trabalhador asiático, o trabalhador chinês, não tem, por exemplo, a cobertura de lei que, por exemplo, tem o trabalhador norte-americano, europeu, o brasileiro. É verdade, o capital, as empresas, né, como costume, ele sempre vai procurar a mão de obra mais barata, né, o menor salário hora possível. E hoje, onde é que está esse menor salário hora? Está na Ásia, sem dúvidas, né. Então, soma-se a isso a condições de trabalho, jornadas mais longas, tudo isso torna as condições favoráveis para as empresas levarem sua produção para esses países. Como resultado, a gente tem hoje países fechados, falta de informação, vem muito pouca para cá, e não é raro, às vezes, você abrir um produto, receber uma peça de vestuário e você vê uma mensagem dentro, né? Socorro, por favor, estou sendo escravizado. Exato. Né? Geralmente a gente ouve notícias desse tipo por aí, porque esse país, a China principalmente, é muito fechada, né? O trabalhador não tem essa voz, não há sindicatos organizados igual aos outros países. Então é muito difícil para esse trabalhador ter ali um resguardo do Estado para a proteção dos seus direitos, né? Mas tem mudado, né? Organizações internacionais têm pressionado as grandes fabricantes, as grandes empresas de vestuário, para que elas realmente fiscalizem toda a sua cadeia produtiva. É igual aqui no Brasil com as grandes marcas, né? Há essa obrigação solidária de você investigar, fiscalizar
toda a sua cadeia produtiva. E aí, Ricardo, o consumidor, ele tem um papel mas muito grande e tem uma arma poderosa nas mãos diante disso que você está falando, né? Porque o consumidor ele pode ser um fiscalizador também. É verdade, a gente tem hoje grandes websites que divulgam marcas que exploram o trabalho escravo, né? Então, o consumidor, isso realmente afeta a imagem das empresas. As empresas têm se preocupado cada dia mais em valorizar o seu nome, valorizar a sua marca. E é claro que toda propaganda negativa impacta. Uma empresa grande perder 1% de venda é muita coisa, é uma margem de lucro muito grande. Hoje, por exemplo, se o ouvinte, né, o nosso ouvinte aqui que está nos ouvindo, se ele quiser saber, por exemplo, assim, o Ministério do Trabalho mantém algum tipo de site onde esse tipo de informação pode ser acessada? Bem, o Ministério do Trabalho, ele tem a lista suja, né? Teve algumas divergências aí com o Supremo Tribunal, de não divulgar os nomes, né? Toda a questão de sigilo, mas atualmente o Ministério do Trabalho divulga uma lista daqueles empregadores que foram flagrados utilizando mão de obra análoga de escravo. E a gente também tem alguns outros sites, organizações não governamentais, o Escravo Nem Pensar, Repórter Brasil, que divulgam constantemente empresas flagradas nesse tipo de situação. Olha só, o nosso ouvinte, eu quero chamar a atenção, ontem, por exemplo, eu estava visitando alguns sites, mas eu fiquei assim, muito interessado na quantidade de informação que o site repórterbrasil.org, né, tem e faz um trabalho muito belo, muito bonito, de fiscalização, né, em relação à questão do trabalho aqui no Brasil. Inclusive foi em março, né, que o Ricardo, que o Ministério do Trabalho divulgou essa lista, né, a chamada lista suja do trabalho escravo, né, que demorou aí para ser publicada em virtude de liminares que ficaram segurando essa lista, né? É verdade, o Ministério Público do Trabalho teve que ajuizar uma ação, né? E houve essa decisão para que o governo voltasse a publicar essa lista, e houve uma certa demora, sim, porque não é interessante para as grandes empresas, né? Para os grandes produtores rurais verem seus nomes divulgados com esse uso do trabalho análogo ao escravo. Ricardo, fiscalizar o trabalho é perigoso? Olha, a gente lembra sempre o dia 28 de janeiro, que é o dia do combate ao trabalho escravo, porque em 2004 morreram 3 auditores e um motorista em Unai, justamente fiscalizando condições análogas de escravo, né? A partir de 2004, toda a fiscalização do trabalho houve uma mudança, então toda a fiscalização é acompanhada da polícia, geralmente também um procurador do Ministério Público, e tudo isso para garantir a segurança dos auditores nas ações, né? Mas ano passado mesmo nós tivemos notícia de um grupo de auditores no Pará onde foi recebido a tiros, né? Não é incomum todo ano a gente ouvir algum tipo de notícia relacionada à violência nesses casos. E as nossas leis, o Ricardo, as leis brasileiras, elas são com relação à questão do trabalho, são boas? A gente tem um artigo 149 do Código Penal, né, que estabelece que é crime você submeter uma pessoa a trabalho análogo de escravo, nas modalidades jornada exaustiva, trabalho forçado, trabalho degradante e a cerceação da liberdade. Mas no Congresso o nosso sindicato luta bastante porque há um constante ataque para mudar esse conceito de trabalho escravo no Brasil hoje, né? Eles querem praticamente tirar o trabalho degradante e deixar só aquele trabalho forçado, né? Mas esse trabalho forçado hoje em dia, ele é bastante atípico, né? Porque o trabalhador naquela situação de miséria, ele é forçado a permanecer nas condições degradantes, né? Não porque ele é obrigado a ficar naquele local, né? Mas isolamento geográfico, né? A falta do pagamento de salário, a retenção dos documentos, né? São condições que alteram o psicológico do trabalhador. Ele realmente não consegue sair daquela propriedade. Ele aceita aquela situação de miséria, aquela situação de degradação para continuar trabalhando, né? Com a esperança de que os seus rendimentos vão ser suficientes para que ele mande para sua família no outro estado, né? E etc. Professora Cláudia,
os países que passam por momentos econômicos fragilizados, e aí eu vou citar esse momento, né, que o Brasil passa nesses últimos anos, mas outros países também, esses momentos em que a economia de um país não vai bem, costuma-se surgir denúncias e a condição do trabalhar também precariza, fica precária? Sim, surgem guetos, né, de trabalhos escravos. Eu vou aconselhar os ouvintes que querem realmente sentir na pele o que é o trabalho escravo ou análogo à escravidão, para que eles assistam um documentário feito pelo jornalista dinamarquês Mik Mistrati. O documentário chama O Lado Negro do Chocolate. Ah, esse eu conheço. Ele trata o problema de grandes empresas de chocolate, como a Nestlé, por exemplo, de trabalho escravo nas plantações de cacau na Costa do Marfim. É triste. Não tem como não chorar, principalmente quando você vê uma criança falando assim, quando você dá uma bocada no seu chocolate, você está dando uma mordida na minha carne. Então, quer dizer, Costa do Marfim, extremamente pobre. Aí o que eles fazem? Pegam essas crianças, levam para o cacau e lá, ao invés de, por exemplo, quando uma criança está carregando um saco de cacau, ela cai e vem um adulto para ajudar, não. O adulto vem para bater nessa criança. E a Nestlé, uma grande, não só ela, mas foram detectadas umas 9 empresas de chocolate, mas eu digo a Nestlé porque eu era consumidora assídua da Nestlé e hoje não consumo mais chocolate da Nestlé. E o que é mais interessante, professora, a senhora vai falar isso com mais propriedade, é que é um assunto que não é novo e, se eu não me engano, a OIT, a Interpol também faz um grande trabalho na África, principalmente na Costa do Marfim, né, para desbaratar essas quadrilhas, né, porque, meu ouvinte, minha ouvinte, são crianças a partir de 9 anos de idade que são sequestradas, né, e são pagas por essas fazendas produtoras de cacau a 200, 250, 300 dólares cada criança, né? E nesse mesmo documentário que a professora Cláudia fala aqui, O Lado Negro do Chocolate, não é difícil você ter acesso não. Lá no YouTube, ele está disponível no YouTube, O Lado Negro do Chocolate. Você vai ver que, infelizmente, anos após anos, as instituições Interpol, Organização Internacional do Trabalho, vem trabalhando para mudar essa relação, e essas grandes corporações do chocolate, né? E aí a professora citou aí o caso aí da Nestlé, mas existem outras, são 9 empresas, sempre protelam esses acordos, jogam mais para frente, em 3 anos nós vamos resolver isso, em 5 anos nós vamos resolver isso, e até hoje, 2017, esta situação não mudou. O Lado Negro do Chocolate, lá no YouTube, você pode ver. Isso. Professora. E assim, a gente percebe, por exemplo, eu trouxe um dado aqui de 2009, que hoje deve estar bem maior, no caso, a Nestlé, ela ganhou em 2009 12 bilhões de euros com a venda de chocolate. Quer dizer, 12 bilhões de euros em 2009. Ela assinou um acordo junto com as demais empresas de chocolate para abolir o trabalho escravo nas fazendas de cacau. E nada foi feito, professora? Não, porque o documentário foi feito depois da assinatura desse acordo. Então, quer dizer, é claro que um país que passa por dificuldades econômicas, isso foi né? Eu dramatizei, não precisa dramatizar. O próprio documentário vai mostrar que não é uma coisa que está além, né? É uma coisa que existe, que nós temos que tomar consciência do problema. Como consumidores, a gente tem que tomar postura e nos posicionar em relação a isso. Exato. E no Brasil não é diferente. A partir do momento que a gente tem dificuldades econômicas, é claro que o empregado ele vai se submeter a jornadas de trabalho exaustivas. Por quê?
Porque se ele não fizer isso, ele não consegue sobreviver. Eu não estou falando em viver, eu estou falando sobreviver, pagar suas contas, ter uma vida mais ou menos digna. Então ele se submete a essas jornadas exaustivas. E como ele já está dominado mentalmente por um sistema toyotista, onde ele sabe que a empresa vai dividir os lucros dela no final do ano, ou semestralmente, ou trimestralmente, aí ele realmente dá o sangue para essa empresa. Veste a camisa. Não é mais o trabalhador, é o colaborador. É o colaborador. E aí ele não vê erro. O próprio empregado, ele não percebe, principalmente na zona urbana, ele não percebe que ele está sendo escravizado. É impressionante, né? É a escravidão moderna, né? Nós temos uma dificuldade, eu quero perguntar para o Ricardo e a professora rapidinho antes do nosso próximo intervalo, por que a gente usa o termo trabalho análogo à escravidão? Por que a gente não fala abertamente que existe o termo escravidão? Por que a gente usa esse análogo à escravidão, Ricardo, tecnicamente falando? Eu acredito que tecnicamente, porque a gente pensar na escravidão como era 120 e poucos anos atrás é muito feio, né? Pensar que aquelas mesmas condições de mais de 100 anos atrás repetem hoje, talvez usar o termo escravidão seria muito feio. Por isso que a gente fala semelhante ao escravo, né? Porque muitas vezes essa escravidão é até psicológica, como a professora disse, o trabalhador ele não se vê escravo, passa desapercebido, né? Passa desapercebido, né? A condição dele é tão precária, ele precisa tanto ali daquele pequeno rendimento que ele se submete tranquilamente àquelas condições, a falta de condições de trabalho, falta de alimentação, falta de equipamento de proteção individual, enfim, são tantas vertentes que fica até difícil explicar. Muito bem, olha só, vamos a um breve intervalo e a gente retorna aqui no nosso último bloco, neste bate-papo de hoje. Conexão Ambiental. Está no ar o programa Conexão Ambiental, que hoje a gente debate aqui sobre essa questão do trabalho escravo, o passado e o moderno, né? Conosco aqui neste bate-papo, nesta conversa, a professora Cláudia Glenier, né, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e o Ricardo Oliveira, que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. Olha, tanta coisa que a gente tem para falar, porque assim, daqui a pouco o programa acaba e já foi 1 hora a gente conversando aqui sobre um assunto tão importante e tão interessante e tão urgente, que é falar sobre essas formas modernas de escravidão que não abandona a nossa cultura. Né? O Ricardo, me diz uma coisa, das condições de trabalho escravo, né, que as fiscalizações do Ministério do Trabalho encontram, o que é mais chocante? Né? Que outras condições degradantes são encontradas e que chegam a chocar os fiscais quando encontra o trabalhador em situação degradante? Olha, o bem comum é aquela velha promessa, né, do gato, né? Então, o gato, nas regiões mais pobres do Brasil, principalmente no Nordeste, ele promete um serviço aqui em Goiás, sob certa remuneração bastante vantajosa, que ele vai ter aqui alojamento, comida, equipamento de proteção, e o trabalhador é transportado até aqui, muitas vezes paga a sua própria passagem, né? E chega aqui, ele vai trabalhar nas fazendas ou na indústria de construção civil praticamente para comer, né? Ele trabalha e ao final do mês ele tem que ali pagar seu equipamento, seu vestuário, sua alimentação, e sobra muito pouco para ele enviar ali para sua família, que geralmente é o objetivo desse trabalhador. Então essas condições degradantes, né, que submetem o trabalhador a situações realmente vexatórias, né? Atentam contra a dignidade da pessoa humana, né? Que o trabalho ele tem aquele valor social, ele não é só a venda da sua força de trabalho, não, o trabalho ele tem que ser realmente gratificante, o trabalhador ele tem que se sentir parte do meio onde ele se encontra. Chocante, né? Professora, a gente começou a falar aí um pouco sobre a questão da criança
e o trabalho, né? Mas no senso comum do brasileiro, a criança hoje não pode trabalhar e por isso se envolve com crime de todos os tipos. Isso é uma frase, um pensamento muito comum a gente ouvir, né, quando se fala, né? Então, o tal do Facebook, então, é cheio disso quando se fala na questão da criança e o trabalho. Ah, porque na minha época, porque eu comecei a trabalhar com 9 anos, lá na lavoura, na roça, e era diferente. Hoje eu sou uma pessoa, né, enfim, né, proba, uma pessoa que começou a trabalhar cedo, eu não tive problemas, né? Mas a própria lei permite que o menor de idade trabalhe, né? Sabemos o número aí de crianças no Brasil em condições de trabalho escravo? Bom, primeiro eu gostaria de falar que essa visão massificada, né, e distorcida de criança tem que trabalhar para não se envolver em droga, isso é uma falácia. Criança tem que estudar, criança tem que brincar, tá? É no lúdico que a criança aprende. E se eu quero uma segurança pública adequada, eu tenho que investir em educação, eu tenho que investir em ensino. Por quê? Porque essa criança, se ela tiver um ensino adequado, se ela brincar e crescer nas brincadeiras, porque cada brincadeira, cada lúdico tem ali um papel importante na formação do caráter da criança. Se isso é retirado dessa criança, ela não vai ser um adulto que terá condições mínimas de buscar a sua dignidade e de conseguir sua cidadania. Provavelmente hoje, né, muitos dessas últimas 2 gerações que estão aí, que são a força ativa do trabalho, provavelmente a falta de informação, de conhecimento, se deu também por falta desses espaços de aprendizado e de conhecimento. Sim, é claro. A gente pode dizer isso. A nossa criminalidade está no patamar que está, é a ausência de ensino, é a ausência de criança no lugar de criança. Eu vou falar uma coisa muito engraçada. A minha filha mais nova, quando ela tinha 2 anos, ela brincou e rolou num lugar que a terra era bem vermelha. Eu coloquei ela na banheira, né, e falei, vai tomar um banho aí, fica de molho, né, para ver se tira essa terra vermelha. E aí ela brincando, eu falei, minha filha, aproveita e dá uma lavada no seu chinelinho. Aí ela levantou da banheira, pôs a mão na cintura e falou, mãe, a senhora sabia que criança não pode trabalhar? Então, às vezes a gente confunde. O que eu fiz? Eu expliquei para ela que ela tem que trabalhar no sentido de auxiliar a ter um lar adequado para ela mesma, para que a família dela possa ter um lar adequado. E cuidar das suas coisas faz parte disso. Coloquei ela no carro, saí e falei assim, tá vendo aquela criança ali naquele sinal, vendendo aquele drops? Ali não pode, minha filha. Ali é exploração. Por trás daquela criança tem um adulto, e um adulto que está escravizando essa criança. Então, esse trabalho não pode. Apesar da nossa Constituição permitir o trabalho de menor de 16 anos, é só acima de 14 anos na condição de aprendiz. Como o Brasil ratificou uma convenção internacional da OIT, autorizando alguns trabalhos a menores de 14 anos, através de alvará judicial, infelizmente, né, ele foi muito liberado, sem fiscalização. Hoje se questiona até de quem é a competência para expedir esses alvarás, que o ideal seria da Justiça do Trabalho, uma vez que o Ministério Público do Trabalho estaria mais presente na fiscalização. E então, as crianças menores de 14 anos e menores de 16 anos, que não na condição de aprendiz acima de 14 anos, só podem trabalhar mediante autorização judicial. Se você procurar em cada esquina de Goiânia, em cada sinal de Goiânia, se essas crianças têm essa autorização e o juiz, ele não daria autorização para a criança se expor em sinais, em praças públicas. Esse tipo de trabalho é a escravidão infantil. Agora, acima de tudo, existe um trabalho escravo infantil que não é detectado. E qual é, professora? O doméstico. O doméstico é um trabalho infantil não detectado, infelizmente. Eu gostaria
eu posso ler um trechinho de uma entrevista de uma criança de 9 anos. Ela diz o seguinte: ela foi retirada da família com promessas, falsas promessas. A família estava com dificuldade econômica, lógico, a vertente econômica vai aumentar esse tipo de trabalho análogo à escravidão ou trabalho escravo. Ela diz o seguinte: eu fiquei quase 2 anos com ela, a pessoa que levou ela da casa dela. Mas ela não dava dinheiro. Quando dava era pouco, uns R$10. Me dava roupa, sapato, comida e às vezes eu dormia na casa dela. Eu passava roupa, lavava vasilha, arrumava a casa, lavava banheiro, lavava até as paredes. Olha só. Eu fazia o serviço de muita gente. Aí, perguntada o que ela deseja, se eu pudesse escolher, eu não trabalhava, só estudava, porque é serviço demais. De manhã eu trabalho, à tarde vou para aula e à noite faço dever de casa. Eu estou ruim na escola, estou muito fraca, às vezes falta aula, às vezes não dá para fazer o dever e não sei matemática, mas acho que vou passar. O que ela pensa disso tudo, essa criança de 9 anos? É ruim trabalhar, porque eu quase não brinco e às vezes sinto uma dor na coluna. Olha só. É um trabalho não visto, é um trabalho invisível. E aí, Ricardo, do ponto de vista da área de abrangência, de competência do Ministério, é uma fiscalização complicada de se fazer, não é? Nacionalmente, são poucos auditores que enfrentam essa seara, né? Não que o auditor não queira trabalhar com isso, mas são poucos auditores no Brasil. E a gente tem que separar bem as áreas, né? Mas hoje a gente tem uma lista TIP, que é a lista dos piores trabalhos infantis, inclusive o trabalho doméstico se encontra, né? E um dado interessante é que as pessoas acusam tanto que a criança tem que trabalhar, mas a fiscalização do trabalho atua muito na aprendizagem, né? Há um grupo específico que notifica empresas para contratar aprendizes, porque essas empresas não conseguem preencher. Né? Chega a ser um dado engraçado o Ministério ter que multar empresas porque elas não contratam jovens aprendizes a partir dos 14 anos. Né? E elas são obrigadas por lei a partir de um certo número de funcionários. Se realmente essa demanda não existisse, o Ministério do Trabalho não precisaria nem autuar essas empresas. Né? Exatamente. Mas autua é porque está errado, né? Muitas pessoas nem conhecem que há cargos aprendiz sobrando no mercado, né? O aprendiz vai trabalhar em serviço de escritório, enfim, são várias áreas, tantas áreas que ele pode trabalhar, realmente adquirir um ofício ali, uma profissão, e sobra vagas geralmente nessa área. Mas aí, professora, até ser um aprendiz, o melhor remédio, o melhor caminho é brincar. Brincar, é uma boa educação, e estudar, né? Ir para a escola. Lugar de criança na escola, não é na rua vendendo, não é trabalhando para um adulto. O nosso problema é que o adulto, ele se vê na condição de explorar uma criança. Então, ao invés de nós termos adultos que vão lá e vão proteger essa criança que está em situação de risco, a gente pega um adulto que vai explorar ainda mais aquela criança que se encontra em condições de risco social. E aí, quando a gente vê isso acontecendo, isso é por quê? Porque existe a ausência do Estado, né? Da estrutura que nós elegemos a cada 4 anos para se comprometer, se responsabilizar juntamente conosco, né? Nós, eu, você, somos parte disso, né? Se existe um Ministério do Trabalho, né, nós temos que ser parceiro disso, né? De que forma? Denunciando quando se toma conhecimento. Correto, Ricardo? Correto. O Ministério do Trabalho hoje tem vários canais para que qualquer pessoa da população possa fazer sua denúncia, né? Seja através do Disque 158, que é o número do Ministério do Trabalho, seja através do Disque 100, que é o número da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que colhe todas aquelas denúncias relacionadas a trabalho escravo, trabalho infantil, exploração de crianças e adolescentes, etc. Ok. Ouviu bem? 158 do Ministério do Trabalho e Emprego e o Disque 100 também trabalho escravo infantil, trabalho análogo à escravidão. Quando você vê isso, 158 ou Disque 100 e você pode fazer a sua denúncia. É assim que a gente vai construir um país
cada vez melhor. Professora, trabalho escravo, então, é uma questão cultural e nós estamos longe de romper com essa barreira, né? Sim, nós estamos longe de romper porque a gente sabe que não temos condições de fazer fissuras na cultura. Nós temos condições através do ensino, através de boas escolas, alterar essa cultura. E nós estamos vendo um sistema educacional falido, onde nós temos, infelizmente, um governo extremamente neoliberal que não quer dar realmente apoio ao sistema educacional. A gente pode perceber isso em esfera federal, estadual e municipal, porque é um reflexo. E nós temos um problema também quando o assunto é a reforma trabalhista. Que é o que a gente está passando agora. Que é um sistema neoliberal. Por exemplo, quando o nosso colega disse a terceirização, a quarteirização, elas existem. E existe uma responsabilidade solidária. Ou seja, quando eu falo em responsabilidade solidária, eu falo que aquele grande que contratou o pequeno, ele vai responder igualmente. Tá? Já não mais. Por quê? Porque houve aprovação da lei da terceirização, que hoje a responsabilidade é só subsidiária. Então, onde um sistema neoliberal, nos moldes que está sendo hoje discutido pelos nossos políticos, funciona? Num local onde não tem trabalho escravo, e que não é o caso do Brasil. Uhum. Muito bem. Ricardo, eu até me perdi aqui. Vendo essas imagens, inclusive uma das perguntas que eu ia fazer, mas já não mais tempo, quando a gente tocou aqui, professora, na questão do trabalho infantil, me lembrando aqui de fotos, inclusive, que eu estava vendo ontem, né, do auge da Revolução Industrial na Inglaterra, né, fotos de trabalhadores, principalmente nas minas de carvão, né, nas grandes tecelagens inglesas, né, regimes de trabalho de, no mínimo, 10 horas. Eram 14, 16, até 18 horas, né, de trabalho, e que necessitou, sim, de grandes tragédias, até tragédias, para que surgissem movimentos, né, e aí movimentos sindicais que exigiram, né, uma condição de trabalho melhor, até que as legislações, né, até que as leis, Ricardo, viessem colocar limites a essas tragédias, né, que aconteceram desde nos tempos modernos, né, da Revolução Industrial para cá, né? É engraçado a gente pensar nisso, que não faz nem 150 anos, né? Não fazem. Tamanho que é pouca essa diferença para os dias atuais. E a gente não pode realmente permitir o retrocesso social. O que é o retrocesso social? Que venham novas leis que realmente tragam essas situações de volta, que permitam que o trabalhador seja escravizado, que o trabalhador trabalhe mais que as 8 horas previstas na nossa Constituição, né? Que o trabalho infantil seja tolerado. Enfim, esse retrocesso social a sociedade não pode permitir jamais. Uhum. E professora, por gostaria de dar um adendo sobre a nossa discussão. O ministro do TST, Maurício Godinho, que eu tenho enorme reverência às posições e os posicionamentos que ele traz, ele diz o seguinte sobre a reforma trabalhista, em fazendo esse gancho de retrocesso legislativo. Existe na reforma trabalhista uma jornada chamada jornada intermitente, onde o empregado ele fica à disposição do empregador e ele escolhe 3 dias para esse empregado trabalhar e o remunera. Mas o empregado não sabe quais são esses 3 dias, então ele não pode nem arrumar um outro emprego, porque se ele arrumar um outro emprego e o empregador o chamar, ele vai ter que atender ao chamado do empregador. Então, segundo o ministro Maurício Godinho, ele diz o seguinte: a jornada intermitente é um contrato de servidão voluntária. Servidão voluntária, gente, isso é chocante, você voltar à servidão, é como se fosse servidão de ofício. O indivíduo simples fica à disposição, na verdade, o seu tempo inteiro, ao aguardo de 3 dias de convocação. Agora, veja bem, um ministro do TST,
falando para os nossos políticos, isso é servidão voluntária, vocês não podem aprovar essa reforma, nós vamos ter um retrocesso e com certeza vai aumentar a quantidade de escravos, onde a atuação do Ministério Público junto à Superintendência Regional do Trabalho é extremamente importante e eficaz. Vocês vão trabalhar bem mais, com certeza. Vai aumentar a criminalidade, porque se uma pessoa não ganha bem, ela volta-se para o crime. Vai aumentar a quantidade de crianças escravizadas, porque se a família não está ganhando bem, ela vai querer essa criança trabalhando para contribuir. Eu acho que essa reforma deve ser pensada de uma ótica diferente, não sob a ótica neoliberal, num país onde a gente ainda solta escravos, não é isso? Verdade. Exatamente. Olha só, rapidamente estamos aqui finalizando o nosso programa, um recado aqui, né, aos nossos ouvintes, né, que procure saber dos nossos legisladores, dos nossos deputados federais, o que eles acham sobre isso. Sabe por quê? Porque a grande maioria está em cima do muro, né? Ou já tem uma posição a favor desta reforma que está aí e que a gente, minimamente acompanhando o noticiário, a gente vê que um retrocesso, se aprovado, coloca o nosso país numa condição muito degradante na relação de trabalho empregado e empregador. Quero agradecer aqui as presenças, né, da professora Cláudia Glênia, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, aqui pela sua presença. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigada a todos. Obrigado, professora. Obrigado também ao Ricardo de Oliveira, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. Ricardo, gostei muito da sua participação aqui, da participação de vocês dois. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, a Auditoria do Trabalho se coloca sempre à disposição da rádio. Muito bem. Olha só, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio da nossa querida Renatinha Borges, direção de estúdio Jennifer Jacobi, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio Jair Cardoso, e a apresentação foi minha, Emerson Kran. Fica agora com o programa Fala Goiás, com Ulisses Júnior, aqui na Rádio Brasil Central, e na RBC FM você fica na companhia de Juvencio Alarcon com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.